Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, esse é o podcast Rosa dos Ventos, dedicado à jornada interior psicológica do imigrante brasileiro. Hoje uma entrevista, um bate-papo muito agradável com Sônia Crisóstomo, que nos atendeu diretamente de Portugal, onde ela vive, uma profissional que encontrou a sua felicidade fazendo mentorias sobre felicidade. A Sônia teve uma carreira longa, 35 anos como executiva de empresas de tecnologia, com passagem pela Volvo, Embratel, enfim, muito interessante. E depois dessa carreira resolveu se dedicar à psicologia positiva. Fez várias formações muito consistentes e a gente vai conversar sobre esta nova jornada delas, esse novo desafio, com a sua visão, inclusive, sobre os imigrantes brasileiros em Portugal. Vamos comigo. Bem. Feliz de nós que conseguimos ser slashers, né? Porque tem gente que nasce, cresce e morre fazendo uma coisa só na vida e deve ser muito triste isso, sabe? Eu gosto de ser assim, de ter coisas diferentes para fazer, eu gosto de investir em alguma coisa, eu gosto de dança, eu também gosto de pintar, eu também gosto de andar na natureza, no meu caso, eu gosto de fazer stand-up paddle. Então, eu adoro essa coisa de ser slasher. O que que você faz na vida? Aí eu pergunto: "Você tem tempo?" Porque é muita coisa. Fantástico. Mas isso é uma herança, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, da sua própria trajetória. Então, Sônia, assim, para começar o nosso papo, já dando uma continuidade aqui da nossa conversa, o que é que você faz atualmente dentro dessas carreiras barra, né, slash? Conta aí. Aham. Pô, para eu chegar no atualmente, eu quero só fazer um antes para poder a gente chegar no slash, porque eu comecei minha vida, eu vim de uma família muito disfuncional, mas eu tinha meus melhores momentos da vida dançando balé. Então, fui bailarina durante algum tempo da minha vida. E depois, por uma questão de necessidade, eu tinha que prover para minha família, ainda muito jovem, eu deixei a carreira do balé para estudar para concurso público. E aí foi quando eu entrei para a Embratel em Brasília e comecei a ter contato com a tecnologia e fiz uma grande carreira, formei, pós-graduei, fiz todas as coisas que a gente faz numa carreira de sucesso na área de tecnologia. Sempre gostei muito de pessoas. A minha gerência para aquele grupo sempre foi uma gerência muito humanizada, não sempre compreendida pelos RHs das empresas na época, mas já era uma coisa humanizada, positiva, colaborativa, engajada, mas que ainda era uma época que o chefe bom era o chefe duro, mandão e autoritário e tirano. E eu sempre com esse olhar diferente, eu, enfim, fiz uma carreira que eu costumo dizer, Cláudio, que deu tudo que eu pedi na vida. Então eu quero ser gerente, eu fui ser gerente, eu quero ser presidente, fui ser presidente, quero ser country manager, fui ser country manager, quero ser não sei o que, eu consegui tudo, e isso me deu um uma possibilidade de saber que quando eu quero, eu tenho ferramentas para buscar, pago os preços, se eu precisar pagar, né, como a gente já falou daquele dia que a gente estava conversando, dos preços que a gente paga em perder aniversários e etcétera. Mas eu consegui chegar exatamente onde eu queria na vida. E aí, chegou ao ponto que eu também não queria mais. E aí resolvi me aposentar e me aprofundar numa área que eu sempre gostei muito, que foi o conhecimento humano. De onde eu tirava a força que eu queria ter, de onde eu tirava a determinação que eu tinha, por que que eu conseguia com certo nível de facilidade, as pessoas penavam tanto e não conseguiam, o que que me limitava e o que que me libertava. E eu fui estudar psicologia positiva, fui estudar Gestalt, fui estudar programação neurolinguística, inteligência emocional, tudo que me desse ferramentas para saber quem que eu sou. E aí, com isso tudo, eu percebi que eu poderia
transformar ou pelo menos mostrar para as pessoas que elas têm ferramentas para transformar suas vidas. Então, eu transicionei de carreira, eu já estava aposentada quando eu resolvi estudar, e eu falei: "Meu Deus, eu sempre fui feliz apesar de tantos problemas", e eu passei uma época na minha vida que foi uma infelicidade total, assim, de pedir a Deus para me levar, porque eu vivia numa infelicidade, numa insatisfação grande, e eu fui buscar ferramentas para sair daquele lugar. E Sônia, aí eu tô lhe interrompendo um pouquinho, eu quero que você dê um pause aí para retomar exatamente do mesmo ponto, mas o comentário que eu queria fazer para você é o seguinte: eu me lembrei de um cara que eu adoro, que é um pensador americano, tá vivo ainda, maravilhoso, chama Thomas Sowell. Thomas Sowell, ele tem 95 anos, fez aniversário agora recentemente. É um gênio, né, economista, famosíssimo. E ele diz assim: uma das grandes vantagens de ter estudado em Harvard é que ninguém pode perguntar para mim, ah, não, mas você está falando isso porque você não estudou nessa aham, carreira, parece um pouco isso para mim. Eu tipo, olha, Sônia foi fazer esse negócio aí meio de autoajuda e psicologia e tal, porque ela não conseguiu ser CEO e country manager e tal, né? Então, a sua carreira me lembrou essa frase do meu grande mestre Sowell, né? hum, E dizer, não, 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 é o seguinte, isso eu fiz, tá lá a é, caixinha. fiz. Não é porque eu não consegui fazer outra coisa que eu fui ser isso, né? Pelo contrário, é É por pelo isso. contrário, é porque eu consegui, Perfeito. vindo de onde eu vim, com todos os nãos que os meus pais me disseram que eu ia conseguir ter na vida. E eu fui atrás do sim. E daí, se você me permite agora, eu quero voltar numa frase que você falou aí, que eu acho esse negócio de autoajuda. Eu queria saber das pessoas o que que tem de errado na autoajuda. Se eu estou me ajudando é porque talvez você, que é meu amigo, não está me ajudando quando eu estou precisando. Então, eu estou buscando a mim, em mim, nos livros, em algum lugar, uma ajuda que você que está perto de mim não me dá. Então, quando as pessoas falam nesse negócio de autoajuda, eu sei que não foi o teu, o teu objetivo, mas quando a gente fala sobre isso, tem um estigma, uma nódoa, uma mancha, como se a autoajuda fosse uma coisa assim horrorosa. E eu queria Exatamente, entender eu falei nesse que as sentido pessoas têm mesmo. esse tipo, Eu falei por nesse que as sentido da pessoas têm esse tipo. provocação, né? É, é. Mas enfim, Eu falei nesse ah, sentido mesmo, né? Eu tenho certeza que você entendeu. Aí você, não, claro que como se fosse sim. uma coisa desprezível. Não, meu amigo, é É, o seguinte, é. eu já fui lá e agora Inclusive, isso. inclusive a minha formação em psicologia positiva eu fiz no instituto fundado pelo Dr. Tal Ben-Shahar, que saiu de Harvard porque ele queria disseminar o assunto sobre felicidade. Então ele falou: isso tem que sair da academia. Ele saiu de Harvard e o curso A Ciência da Felicidade é o curso mais procurado da história de Harvard. E ele saiu de lá para montar o instituto dele e foi lá que eu fiz a formação em psicologia positiva. Então, é muito interessante você falar sobre o estudo, porque quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente sabe que tem onde tem material para a gente cavucar. E isso eu falo da gente mesmo também. Quando a gente vai cavucar o nosso interior, as nossas emoções, o nosso consciente, nosso subconsciente é uma areia movediça que guarda todas aquelas porcarias que doem tanto que a gente prefere esquecer. Só que essas porcarias estão numa área da gente que a gente não acessa, exatamente pela dor. E é isso que a gente traz para as pessoas, é a possibilidade de chegar lá, meter o dedo na ferida para curar, é dar o remédio amargo para curar. E aí aquele negócio para de atrapalhar a tua vida. Porque a gente encontra aquelas pessoas que sempre vão, 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 quando chega lá dá errado. Vai tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quando chega, falta a última milha, a pessoa desiste, adoece, acontece alguma coisa e a pessoa está errada. Isso são padrões que ela está criando, porque lá no fundo ela acha que não merece, lá no fundo alguém com autoridade, como pai e mãe, por exemplo, falaram para ela que ela não conseguiria.
e ela acredita. Eu sou nordestina e dizem no Nordeste que praga de mãe pega. Mas por que que praga de mãe pega? Porque a gente acredita no que a mãe fala. O que a mãe fala pra gente é lei. Então, se a mãe fala pra gente, você vai dar errado na vida, você não vai ser nada, selou o nosso destino. Isso fica na caixinha do subconsciente ali, que dói tanto que a gente prefere não acessar. Mas a Muito gente bacana. nunca consegue chegar lá, porque a Sônia, gente tem essa crença. e é interessante isso, porque eu vejo que em parte da cultura do Brasil, parte da cultura do Brasil, tem esse, tem esse traço negativo. Eu não estou dizendo que é toda a cultura, evidentemente, muito Sim, complexo, nosso sim. país enorme, continental, etc. Mas tem Uhum, essa coisa de, em vez de levantar, derrubar. uhum, Existe isso na nossa cultura. Em outras culturas, também em outros países, poucos que eu conheci, também tem. Mas eu já conheci, já estive em países, passei um tempo em países que é o contrário, tem um aplauso social mais disponível, o aplauso já está mais pronto do que a crítica aham, e a uhum. mas eu queria retomar do momento em que eu lhe interrompi para falar do Thomas Sowell e essa coisa de dizer, olha, ô, companheiro, eu já fiz, isso já fiz. E é isto, esta oportunidade de ter realizado esse teste, o autoteste de ter feito, é que me levou para esse campo com muito mais força, mais fortalecida e mais se sentindo capaz de fazer. Eu queria retomar só um pontinho aí para a gente seguir adiante, porque eu estou curiosíssimo e espero que todos os que estejam comigo aqui também, com a gente, estejam também curiosos para saber o que é que você está, digamos, colocando à disposição no na sua nova trajetória profissional. Mas para chegar lá, como foi essa passagem? Poxa, uma executiva de sucesso, com uma experiência muito interessante em liderança, em formar times, em ter sucesso nessas iniciativas, inclusive times de muito mais homens, né? Porque a sua área é uma área de tecnologia, Sempre. provavelmente com mais homens, para esta passagem agora. Eu acho que aí tem uma longa história, mas enfim, fala para a gente aí. É que foi assim, eu nunca consegui me ver aposentada, indo pescar ou fazendo bolo. Eu sempre sabia e eu sei que eu vou produzir até meu último suspiro. E como eu comecei a trabalhar muito novinha, eu consegui também, numa idade razoavelmente cedo, né, digamos assim, me aposentar. E nesse processo eu me aposentei, continuei trabalhando como business developer para uma empresa israelense, mas já avisando do meu phase out. Eu já estava avisando para eles: eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. E nisso, como eu queria muito uma segunda carreira, e eu sabia que eu não queria mais na área de tecnologia, eu sabia aquilo que eu gostava, o que me deixava feliz, o que me deixava completa, e o que eu gostava me deixava feliz e me deixava completa, é um gap muito grande na vida de muitas pessoas. E eu falei: é aqui que eu vou agir. Eu entreguei internet para o interior da Amazônia, eu entreguei internet para o interior do Pará, e eu quero entregar para as pessoas a chave para elas saberem: eu também posso. E aí, nesse processo, que eu fui assim muito consciente, Cláudio, eu não fui levada pelo destino, fui muito consciente de fazer essa transição. E esse livro que eu lancei agora na Feira do Livro de Lisboa, agora em junho, se chama Felicidade Descomplicada, que em breve vai estar nas plataformas digitais, como a Amazon, vai estar na Amazon do Brasil, Estados Unidos, Europa, em breve vai estar nas plataformas digitais. É uma forma de dar ferramentas às pessoas para se fazerem perguntas, porque às vezes é só uma pergunta que a gente precisa, sabe? Do tipo, tudo que eu faço dá errado.
Aí a pergunta é: você nunca fez nada que deu certo? Conta para mim uma coisa que você fez que deu certo. Então, quando a pessoa para e leva esse susto, ela fala: não, vou parar, né? Não é tudo que eu faço que dá errado, eu também sei fazer certo. E o livro tem uma série de perguntas e espaço para anotação, é como se fosse um caderno mesmo, onde eu coloco um pouco da teoria e vamos para as perguntas, onde as pessoas têm a possibilidade de escrever mesmo as respostas e começar esse processo de transformação. E aí eu faço palestras sobre felicidade nas organizações, desenvolvo esse trabalho aqui no Brasil e em Angola. Em Angola eu fiz 1 ano e meio, quase 2 anos com a Academia BAE, que foi um grande desafio falar de felicidade num país africano, com um nível de pobreza e de corrupção alto, onde as pessoas não percebem o merecimento da felicidade. E por não perceber merecimento, elas acham que é uma coisa que pode ser adquirida com bens. E um dos Uau. meus alunos, uma vez me falou, ele era o diretor de um grande banco lá de Angola, e ele me perguntou que idade que ele poderia ser feliz, porque a coisa que ele mais queria na vida era estudar, crescer, ser o diretor de uma grande empresa e comprar uma Land Rover. E tudo isso tinha acontecido, mas ele estava muito infeliz. E que idade que ele ia conseguir ser feliz? Então, enquanto as pessoas continuam a buscar felicidade em coisas, eles vão ter pico de euforia. E quanto maior o pico, maior o rebote. Então, se a felicidade, vê esse pessoal que vai passar a semana inteira em festa, bares e noitadas e bebidas e sexo e não sei o quê, o que que acontece na segunda-feira? Uma depressão de morte. É o pico, é o rebote. E eu falei Uhum. para ele, enquanto você estiver buscando sua felicidade em algo que você vai comprar, você só vai ter momentos de euforia. A felicidade é muito mais do que isso. E aí, sobre o que, respondendo um pouco da sua pergunta, o que que eu estou fazendo agora, eu estou disponibilizando uma mentoria chamada Mentoria Catalyst, que é exatamente para catalisar, mudar, transformar esse modus operandi que as pessoas têm de entrar num piloto automático, de aceitar tudo que é dito nas redes. Agora tem as trends, né? A gente está na moda das trends, então é você desafiado e você entra no desafio. Se o desafio for dançar com um copo de champanhe na mão, pulando em cima da cama, você vai fazer para ficar, né, up to date. É, se a trend for dançar uma modinha sertaneja com o cinto quase embaixo do peito, eu vou fazer, porque está todo mundo fazendo. E a gente não consegue se perguntar, fazer uma simples pergunta: o que me deixa feliz? Porque você fazendo isso, gente, o que que você está fazendo feliz? O outro que teve o sonho de ter milhões de seguidores na conta. Mas o que que te deixa feliz? A pergunta é sempre eu. O que que me faz feliz? O que que me faz acordar todo dia de manhã com sentido de propósito? O que que me falta para chegar nesse momento de dizer eu consigo? Então é sempre sobre mim, porque se eu estou bem, eu consigo transbordar isso para as pessoas. Eu fui entrevistada uma vez na FENAC, falando sobre felicidade, e a pessoa que me entrevistou perguntou: você não acha que é muito egoísta esse negócio de que você está falando sempre eu, sempre para mim, a minha felicidade? E a minha resposta para ele foi que gente feliz não enche o saco dos outros. É simples. Gente feliz não vai atrás de fofoca, gente feliz não vai atrás da vida dos outros, gente feliz não se preocupa com os problemas dos outros, no sentido de simplesmente saber sem fazer nada. Quando Aristóteles falava da eudaimonia, que é o propósito com ação, é isso que eu estou vivendo. Eu tenho um propósito de ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. E eu estou aqui para oferecer ferramenta. Eu não tenho só uma vontade. É viver Sônia, isso. Eu vivo isso, Cláudio. muito interessante. E como é que é oferecida a A consultoria da mentoria, Catalunha, a mentoria, a perdão? mentoria
A mentoria eu lancei agora recentemente, estou fazendo um soft launch da mentoria só através das páginas do Instagram, estou começando a Hum. impulsionar, estou pegando velocidade, Mas isso é, experimentando. mas isso é a mentoria ela é também individual, ela pode, ou ela pode ser, por exemplo, aplicada a um grupo de trabalho. Uma empresa ali contrata e você vai até a empresa, por exemplo, você mora em Portugal, você está em Portugal nesse Uhum. momento, e você pode oferecer essa mentoria, mas, ao mesmo tempo, é uma pergunta, né? Eu quero lhe contratar porque eu tenho questões para resolver nessa direção também, de realização profissional e pessoal, e eu posso lhe contratar também individualmente. Fala para a gente como é que a pessoa pede o seu serviço. Lá eu tenho a página do Instagram que leva para a página da mentoria, que é uma landing que eu fiz para explicar um pouco o que que as pessoas vão encontrar lá. Eh, e sim, dá para fazer em empresas. Não experimentei ainda, mas com essa provocação que você está fazendo agora, dá sim, mas de qualquer forma, a devolutiva é sempre de um por um. Porque é um momento muito especial. A gente dá ferramentas, a gente pode fazer algumas dinâmicas, mas no final sempre tem que ter um por um. Porque às vezes, eu ouvi agora, recentemente, uma notícia de que está crescendo no chat ChatGPT a as terapias. Estão usando o chat ChatGPT como terapeuta, porque as questões são tão duras e difíceis que as pessoas têm vergonha de falar. Sim. Vergonha de falar para o terapeuta, vergonha de falar para outra pessoa e vergonha de expor sua vulnerabilidade. Então, mesmo que a gente faça uma mentoria em conjunto para uma empresa, não vai, assim, não passa sem ter o um a um, não passa. Interessante, né? Porque com a secularização do Ocidente, né? Quer dizer, o afastamento das igrejas, e claro, na nossa tradição da igreja cristã, né? Católica principalmente, mas outras vertentes, o, a prática da confissão, né? Interessante, né? A prática da confissão sincera, a confissão enquanto tal, né? Hum, Rigorosa, estrita, ela foi sendo esquecida, né? uhum, Eu estou viajando aqui, não tenho teoria nenhuma sobre isso, mas é engraçado, né? Porque é como se fosse a confirmação do evitamento, do embaraço que tem, como é que eu posso dizer, o ato máximo de sinceridade. Então, o exato, ato máximo de sinceridade hoje tem que ser tão escondido que é melhor falar para uma máquina o abandono completo daquilo que eu acho que foi Santo Agostinho que falou isso, né? É, o, a busca da verdade vem da contrição do compromisso, da sinceridade da confissão. Então, ele exato. tem essa ideia, que é uma ideia do século IV, V, eu acho, né? Eu não tenho, posso estar impreciso aqui, se eu tiver muito impreciso, pessoal, eu vou comentar aqui embaixo, mas aproveitando todas as dicas de livros da Sônia e o Instagram dela não apenas vão aparecer aqui embaixo, aqui quando ela falou, mas lá na descrição, quem estiver nos ouvindo ou nos vendo vai ter acesso. Mas vamos retomar, Sônia, porque você veja que esse assunto que você está trazendo é um assunto Ai, é muito muito. rico e profundo, né? Eu queria pegar uma coisa especial que você falou aí, foi sobre a questão da autoridade da confissão, que veio da história do chat GPT e tal. Eu acho que, na verdade, Cláudio, o que acontece é que por mais que as pessoas levem os seus, entre duas aspas enormes, seus pecados a uma entidade e que ela, em nome de Deus ou de qualquer outra coisa que seja, absolve as pessoas do pecado, absolve do pecado,
na verdade, ela não se curou. Então, por mais que alguém diga tudo bem, cumpra essa penitência, está tudo resolvido. Mas ela não se perdoa. Então, ela continua arrastando aquela dor para o resto da vida por muito tempo. E é sobre essa cura mesmo. Quando a gente fala de cura, a gente entra num terreno muito minado quando a gente usa essa palavra de Sem cura, mas é dúvida. uma cura interior mesmo, né? A cura dessa dor, desses vícios, desses hábitos. O que que me leva a fazer tudo isso que eu faço? Por que que eu sei que está errado, mas eu continuo fazendo? Por que que eu sei que o chocolate me engorda, mas eu continuo comendo? Por que que eu sei que o álcool me traz problema com a família e eu continuo bebendo? Sabe, não adianta alguém dizer: "Tá tudo bem", quando lá no fundo não está. Então, o nosso papel, o seu como psicólogo, eu tenho formação em psicologia positiva, mas eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta, que eu gosto muito de enfatizar isso aqui. Eu acho que eu não tenho o direito de invadir o campo da psicologia, porque eu não fiz psicologia na universidade. Mas a gente, de alguma forma, a gente tem ferramentas para ajudar as pessoas a eliminarem aquela dor. E eu vou usar a palavra cura porque é isso mesmo, a cura daquela dor. Interessante, né? Porque aqui, antes da gente fazer a conversa, você me trouxe uns tópicos muito incríveis, né? Você vê que, como eu fiz essa referência lá no Santo Agostinho, ele falava exatamente do elemento de autorresponsabilidade. Quer dizer, nessa confissão clássica, né, que é poderosa, né, que é impressionante, é como se houvesse uma espécie de amnésia desse profundo conhecimento que tem quase 1000 anos, né, como se a Uhum. humanidade tivesse passado por uma espécie de esquecimento disso que já estava lá, né? Se você for rever, como você falou dos gregos aí, você vai dizer, uau, já estava lá, isso que eu estou falando agora já estava lá. É, a questão do mito é que ainda tem muita gente que acredita que não, a felicidade é um destino, é um lugar a se chegar, que passa a vida inteira buscando esse lugar chamado felicidade. E nesse momento, ela é mito e ela é meta, né? É uma coisa, uma entidade, um lugar, um espaço que eu vou chegar lá na frente e eu passo a vida inteira trilhando esse caminho. Nesse caminho, para ser feliz, eu me formo no que eu quero, eu caso com quem eu amo, eu tenho filhos que eu adoro, eu tenho netos que são o significado inteiro da minha vida, mas eu ainda continuo achando que a felicidade está lá na frente. Numa casa que eu não tive, numa viagem que eu não fiz, ah, no emprego que eu não consegui. Então as pessoas dão, nós como seres humanos, Cláudio, nós damos muito mais ênfase, peso e valor àquilo que é negativo, né? Então você vê que a mídia hoje, a grande mídia, a mídia de massa, ganha muito dinheiro com desastres, com tragédias, com problemas, guerras. Quanto mais pesado e triste for o assunto, mais pessoas estão ali meio que hipnotizadas nesse assunto. Sônia, eu vou fazer uma ponte aqui, que é para a questão que eu tenho me dedicado, né, ultimamente, e você é uma imigrante, você é uma brasileira imigrante, você mora em Portugal. Como é que você vê todas essas questões tão ricas que você trabalha, essas preocupações que você tem hoje, aplicando todo o seu repertório de vida, né? E mais formações que você ainda buscou, formações muito sérias, muito consistentes, para a questão do imigrante. Claro que você tem aí um contexto de Portugal e eu tenho, digamos assim, uma ambição que não é superior nem inferior, mas assim, de pensar em outras culturas. Portugal tem um mimetismo muito grande, Portugal que nos criou, né? Uhum. Enfim.
que você faz essa ponte? Você vê todas essas coisas também no imigrante, ou elas se acentuam, se intensificam, se arrefecem? Olha, é um assunto aqui para um podcast, essa questão da imigração, Cláudio, porque eu costumo lembrar para as pessoas que não interessa qual país que ela esteja indo, ela é imigrante. Ela deixou suas culturas, suas raízes, e por mais que Portugal tenha raízes muito próximas e ancestrais às nossas, mas a cultura é diferente, o jeito de falar é diferente, o jeito de se expressar é diferente, e a gente tem que gastar tempo em observar. Então não dá para chegar aqui achando que, sabe aquelas pessoas, eu sou isso mesmo, quem gostar de mim gostou, quem não gostou, não gostou? Cuidado com isso, porque se quem não gostou, não gostou, você acaba voltando sem um centavo para o Brasil. Porque saiu do Brasil, você que já morou fora, sabe, você tem que passar. É a questão da documentação, é a questão da xenofobia, principalmente para as mulheres aqui em Portugal, que tem um estigma, que as mulheres aqui roubam os maridos das portuguesas, ainda tem isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente, e aqui falando para as mulheres que queiram vir para Portugal, que tenham bastante cuidado. Como que veste, como que se comporta e como que fala. A gente tem que lembrar que a gente está na casa dos outros. E a gente tem que botar em proporção o que que é o nosso sonho. E quando a gente falou no começo da nossa conversa que eu falei, a gente paga preços, é sim, meu grande sonho no momento da minha vida foi vir embora para Portugal. E eu pago os preços por ser imigrante, né? Quando eu chego me apresentar para algumas empresas, já teve diretores de empresa que perguntou para mim: tem algum diretor português na sua empresa ou é só brasileiro? Então, são coisas que a gente ouve, e a gente tem que estar preparado para isso e saber que isso não é pessoal. Não dá para sair de lá destruído, dizendo: ai meu Deus, isso nunca vai dar certo para mim. Porque você vai bater na porta de uma empresa que tem um português que vai dizer: tudo bem, vamos aprender um pouco com você. O que você trouxe de lá e da sua história, a gente quer saber. Mas não é fácil, não é fácil trazer, principalmente um assunto que ainda é subjetivo, né, que é a felicidade, para um lugar onde as pessoas são tão técnicas, né? Aqui, por exemplo, na Universidade de Coimbra, eles ainda estudam homens e mulheres de terno e taier com uma capa preta. Uau. Parece que você está em Hogwarts do Harry Potter. É muito engraçado. Então não dá para a gente vir com toda a modernidade, shortinhos e caipirinha do Brasil. No centro de tudo que você está falando para mim, eu estou vendo assim uma, um compromisso seu com expressar a importância da responsabilidade sobre as nossas vidas. Eu estou dizendo isso porque você fala, olha, pagar o preço, se observar, conhecer a sua história, mas não atribuir a ela um destino final. Coisas que você foi pincelando daqui e ali, e eu estou, digamos, juntando essas peças. Um ponto em comum, um dos pontos em comum, é a questão do que eu chamei aqui de autorresponsabilidade, inspirado pelo que você me mandou, né, como um dos tópicos para a gente falar, e que eu falaria antes de ler a sua formulação em responsabilidade, mas e eu acho que usamos nós dois palavras diferentes num sinônimo. Eu queria que você desenvolvesse um pouco isso como uma questão, talvez eu quero arriscar aí, chega o risco, como uma questão central do seu trabalho, né? De evocar essa postura, esse compromisso para o crescimento pessoal. Obrigada por trazer esse ponto que você falava de Santo Agostinho, e ele também dizia uma frase que eu não vou conseguir lembrar exatamente as palavras, mas era mais ou menos assim: triste de um homem que estuda no mesmo, em um só livro.
A vida é muito diversa, as possibilidades são infinitas. E a autorresponsabilidade que nos traz para esse centro de ser feliz mesmo, porque quando você começa a perceber que as coisas não estão como você queria, por opções suas, vamos tirar o aspecto político da coisa, vamos tirar, esse tipo de lugar. Mas eu não sou feliz porque o meu casamento não é bom. Eu não sou feliz porque eu não vivo na casa que eu queria. Eu não sou feliz porque também com esse tanto de imposto que eu pago, não sei o quê, não sei o quê. Você está sempre entregando a sua felicidade para alguém. Você está terceirizando a única possibilidade na vida que você tem de ser feliz. Então, eu não sou feliz pelo meu marido, ou troca e paga o preço, ou tenta arrumar a relação e talvez até descobrir que talvez o pivô de toda a confusão seja eu mesma. Pago imposto demais e não tenho nada. Quais as opções que eu tenho? Por que que eu não sou feliz? Ah, eu pago imposto, eu não tenho educação, eu não tenho saúde, eu não tenho segurança, vou embora. Faz isso, mas saiba exatamente o que você está fazendo, porque senão você vai chegar no outro país, você vai chegar no outro lugar e vai dizer: agora eu não sou feliz porque eu sou imigrante e me tratam como imigrante. Então, o que que me faz feliz volta a ser a grande questão. Ser responsável, autorresponsável pelo seu dia. Às vezes a gente faz projetos de longo prazo, né? A gente tem a expectativa de vida como se nós fôssemos imortais e vivesse como Matusalém, quase 1000 anos aí, mas a nossa janela de tempo nessa nessa terra, nessa vida é finita. E a gente passar a vida inteira delegando para o outro a felicidade que é nossa, que a gente pode buscar por nós, é é quase infantil. O que que me faz feliz? Me faz feliz ir caminhar de manhã. Eu vou caminhar de manhã. Me faz feliz ler um livro. Eu vou ler um livro. Ah, mas eu vou deixar de fazer uma série de coisas. Mas é isso que me faz feliz agora. Então, ser realmente responsável. E quando a gente tem essa ausência de dúvida sobre o que nos deixa exatamente no momento, na casa da felicidade, tudo mais a gente consegue negociar. As relações são um dos pilares da felicidade. Sim, Relacionamento é um dos pilares da felicidade. você falou não sei se foi esse mesmo estudo aí você acessou lá e fez a sua formação como professor de Harvard, mas tem um negócio de um estudo Talvez lá de charrado, Harvard, não é? né. Que levou gerações, né? Quais são as práticas e eles extraíram quais são os pontos das pessoas que se dizem felizes, né? Não tem esse negócio? Uhum. É bem bacana isso, Tem, né? É bem tem, bacana. tem. Vou ver se Aham. eu acho tem até uma TED gravada sobre isso. Vou ver se eu acho e boto na descrição aqui da nossa conversa. Sônia, olha que Sim. conversa gostosa, positiva, para cima que você trouxe aqui para o Rosa dos Ventos. Muito obrigado mesmo, assim. E você gostaria de deixar algum contato? Embora eu já vá deixar o seu Instagram, ou uma palavra final aqui que você queira fazer. Ah, eu de novo, Cláudio, parecia que eu estava sabendo que você ia encerrar, que pena que está acabando, mas eu queria te agradecer por esse momento, porque você sabe que nós somos seres eletromagnéticos, né. Então, enquanto seres elétricos, a gente manda a nossa energia para as pessoas, e enquanto magnético a gente recebe. E o que a gente está fazendo aqui agora é enviar. E eu espero que esse envio de energias positivas que a gente esteja mandando, e eu estou falando isso, não é nada místico, tá? A gente está, inclusive, tem fotos que mostram o tamanho da energia, do tamanho da nossa aura,
o tamanho da energia que sai da nossa mão quando nós amamos. Então é essa energia que a gente emana para as pessoas agora e a gente espera que elas recebam. E eu te agradeço por nos dar essa oportunidade de vibrar tão alto, em 800.000 hertz aqui de felicidade. E deixo aqui as pessoas para darem uma passada na minha página, para conhecer um pouquinho do meu trabalho lá, que eu estou sempre deixando alguns textos, alguns vídeos, no Instagram, @Sônia Crisóstomo. E na bio tem tudo, tem o meu telefone direto, tem a página para a mentoria Catalyst, tem tudo, todas as formas de me acessar. Que bacana. Sônia, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer estar aqui com você. Para mim foi assim como um café da tarde. Super Adoro. agradável, muito positivo. Muito obrigado.